Fala pessoal, estou aqui para criar mais um indicador de desempenho utilizando o terceiro fluxograma que eu elaborei aqui nesse canal. Então assim, vamos pensar aqui que, como eu falo para vocês ao longo das aulas, indicadores de desempenho a gente pode utilizar as estruturas de decisão, né, que são os losangos. A gente pode utilizar as estruturas de decisão como norteadores da criação de indicadores de desempenho. Só que a gente tem que tomar cuidado de não criar indicadores de desempenho para estruturas de decisão que não mostram o real desempenho do processo, e sim mostram coisas que não têm muita relação com o processo em si, com a atividade que foi realizada no processo em si. Vamos pensar, eu vou aqui para essa estrutura de decisão chamada contrato correto. Para quem não acompanhou o vídeo, e eu acho legal depois de dar uma olhada, basicamente o cliente é recepcionado, ele fala qual é o valor que ele quer de margem consignada, é verificada essa autorização. Se o valor for autorizado, o contrato é elaborado e é apresentado ao cliente. E aí, digamos que esse cliente diga que o contrato não está correto. Por exemplo, olha, o CPF que eu informei não é esse, ou minha data de nascimento está errada, meu sobrenome foi escrito de forma errada. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu em decorrência de um erro na atividade elaborar o contrato. Tudo bem? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos colocar um indicador de desempenho. Que indicador de desempenho seria isso? Por exemplo, sempre um indicador de desempenho vai ser a parte dividido pelo todo. Sempre vai ser assim, a parte dividido pelo todo. Então, qual o indicador que a gente vai criar aqui? Eu quero saber o seguinte: de todas as elaborações de contratos, quais estavam corretas, quais não estavam corretas. Então eu posso colocar aqui o seguinte: contratos elaborados corretamente dividido por contratos elaborados. Ou seja, eu elaborei 8 contratos corretamente e ao todo foram elaborados 10 contratos, eu tenho 8 dividido por 10, eu tenho 0,8, que é a mesma coisa do que dizer que 80% dos contratos que eu elaborei estavam corretos. Tudo bem? Então esse daqui é o primeiro indicador de desempenho. Outro indicador de desempenho que eu posso colocar é para dados financeiros. Eu posso colocar da mesma forma, dados financeiros existentes em contratos corretamente, dividido por número de contratos com dados financeiros. Vai ser um indicador muito parecido para essa estrutura de decisão. No entanto, vamos analisar essa estrutura de decisão. Valor autorizado. Gente, digamos que um cliente entre lá numa operadora de crédito e diga o seguinte: olha, eu quero 300 mil reais de crédito consignado. Aí esse valor vai ser verificado. Esse valor não foi autorizado. Qual foi o erro que aconteceu nesse processo? Nenhum. O problema é que o cliente em questão, ele não tinha uma margem para consignar 300 mil reais. Então, essa estrutura de decisão não aponta um erro ou um acerto nesse processo. Eu não posso criar nessa estrutura de decisão um indicador de desempenho para mostrar se esse processo foi feito de forma correta ou não. Tudo bem? Agora, eu tenho aqui uma atividade que ela gera um indicador de desempenho, que é esta atividade aqui, ó, registrar satisfação. Eu posso colocar aqui, diz o enunciado dessa atividade, desse processo, que a empresa deseja que a média de notas de cada colaborador seja superior a 7. Então, o que a gente pode colocar? De novo, lembrando que é a parte dividido pelo todo. Eu posso colocar número de notas maiores que 7, maiores ou iguais a 7, dividido por número total de notas. Ou seja, eu vou verificar quantos clientes deram notas acima de 7, 7 ou maiores que 7, e vou comparar com o número de clientes.
Digamos que eu tenha atendido 20 clientes, ok? E 15 destes clientes deram notas iguais ou maiores a 7. O que eu digo aqui? Eu posso dizer que 75% dos clientes que eu atendi estão satisfeitos. É outro indicador de desempenho. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Forte abraço!